Olá, eu sou a professora Raquel Verlang e hoje nós vamos continuar falando sobre protozoários e algas. Nós temos dentro dos grupos dos protozoários, nós temos os ciliados. Eles são protozoários dotados de cílios, estruturas utilizadas na locomoção e, em alguns casos, na filtragem de alimento. Eles ocorrem muito em água doce, mar e ambientes terrestres que são úmidos. É um grupo que encontra muita diversidade de espécies entre os protozoários. Existem representantes predadores e outros que se alimentam de algas e também parasitas e filtradores de partículas. Aqui nós temos alguns ciliados, que são um exemplo aqui, em volta dele toda a estrutura é cheia de cílios, como os cílios dos seus olhos, para você ter uma ideia. O corpo dele é todo envolvido por esses cílios. Esse aqui é o Paramecium caudatum, esse é o Paramecium aurelia. Então, são protozoários. Então, esses protozoários, eles se locomovem com os batimentos destes cílios, por isso são chamados ciliados. Euglenophthas é uma alga, são representantes mais comuns do gênero Euglena, por isso que derivou-se desse nome. Nós temos os apicomplexos, que também são chamados esporozoários, que são parasitas caracterizados pela ausência de estruturas especializadas para a locomoção. Aqui nós temos um exemplo, porque eles não têm uma estrutura para locomoção, então eles deslocam o seu corpo por flexões ou por deslizamento, por isso que eles conseguem se locomover. E ele tem duas doenças, que são causadas por apicomplexos, que são bastante conhecidas, que são a malária e a toxoplasmose, então são parasitas humanos que causam doenças. Aqui nós temos um inseto, que é o vetor, e dentro dele nós temos o Plasmodium vivax, que é o protozoário. Então esse protozoário, ele através da picada do inseto, ele entra dentro da corrente sanguínea e por deslocamento, por pressão, ele se locomove causando a doença. Em outro momento falaremos mais sobre a doença. A toxoplasmose também é um protozoário apicomplexo. Essa é a estrutura deste protozoário, que quando entra dentro do corpo humano vai causar a toxoplasmose. Agora, voltando a falar sobre algas, nós temos as dinoflageladas, que elas são algas unicelulares ou coloniais. Aqui nós temos exemplos de algas dinoflageladas. Olha só como que são as estruturas delas. Que incrível, né? São verdadeiras obras de artes, essas estruturas desses seres, que ficam nas águas, produzindo bastante oxigênio para o ser humano. A maré vermelha, você já ouviu falar da maré vermelha? Pois é, ela é causada por dinoflagelados. Então, quando tem muitos representantes dessa espécie em um mesmo local, o mar pode até ficar vermelho, porque está repleto de dinoflagelados, causando esse fenômeno aí. Aí nós temos as diatomáceas, que são algas que vivem em ambiente de água doce ou no mar, que pode ser unicelular ou coloniais, também fazem fotossíntese, e as diatomáceas não têm cílios e nem flagelos, mas algumas espécies podem apresentar deslocamento por deslizamento. Elas utilizam um mecanismo que envolve a eliminação de muco. Olha como elas são lindas. Olha só essas diatomáceas, parecem desenhos, uma verdadeira obra de arte, pode até fazer uma tela linda, como que elas são perfeitas. Olha as estruturas e as diversidades delas. Algas pardas, ou também chamadas de feofícias, são principalmente marinhas. Elas são de grande porte, podem ter cerca de 60 metros de comprimento e elas formam verdadeiras florestas aquáticas. Essas algas pardas de grande porte chegam a 4 metros de comprimento e ocorrem no litoral do Espírito Santo. Algumas espécies são apreciadas como alimento, como é o caso da Laminaria japonica e da Undaria pinnatifida, e elas também são usadas no preparo de carnes, peixes, molhos, sopas como tempero. Elas possuem altos teores de proteínas, vitaminas e sais minerais, importantes para a dieta humana. Aqui nós temos exemplos
das feófitas ou feofícias, algas pardas, são lindas, verdadeiras florestas. Todas elas fazem fotossíntese, são a base da cadeia alimentar aquática. Olha essas daqui, que lindas, como elas são perfeitas. A natureza é perfeita, né, gente? Agora nós temos as rodófitas, que elas são algas vermelhas e elas vivem principalmente em águas marinhas. Elas compõem o filo Rodófita e aproximadamente possuem cerca de 6.000 espécies de algas vermelhas, sendo que apenas 165 são de água doce. Aqui nós temos exemplos de rodófitas, algas vermelhas. Elas são literalmente vermelhas. Muito bem, se você chegou até aqui, parabéns. Você merece tudo de bom. E eu confio em você. Parabéns, muito bem.